inteiros. Olha só, multiplicação e divisão de números inteiros, né? Você vai multiplicar normalmente como se fossem números naturais. Você vai dividir também, né? Então, o normal vai ser feito para a divisão e a multiplicação. Só que tem uma diferencinha nos números inteiros, que são as regrinhas dos sinais. Então, além de você pegar e multiplicar ou dividir, você tem que fazer o jogo de sinais, que é chamado. E como é que é esse jogo? Tanto na multiplicação como na divisão, o jogo de sinais ele é o mesmo. Então, se eu tenho aqui um número positivo multiplicado por um número positivo, o resultado vai ser um número positivo. Se eu tiver um número positivo multiplicado por um número negativo, o resultado vai ser negativo. Se eu tiver um número negativo multiplicado por um número positivo, o resultado vai ser negativo. Se eu tiver números negativos, os dois números negativos, o resultado vai ser positivo. Então, como é que é a regra? Quando eu tenho dois números com sinais iguais, o resultado é positivo. Quando eu tenho dois números com sinais diferentes, o resultado é negativo, certo? Isso tanto na multiplicação como na divisão. Se eu for efetuar a divisão de números com sinais iguais, resultado divisão, né? Resultado positivo. Se eu for efetuar dois números negativos aqui, uma divisão de números negativos, resultado positivo. Se eu tiver um número positivo dividido por um número negativo, resultado negativo. Se eu tiver um número negativo dividido por um número positivo, resultado negativo. Então, na prática, como é que é isso? Por exemplo, eu tenho aqui, 8 vezes mais 7. Então, os números a gente multiplica normalmente, né? Então, 8 vezes 7 dá 56. Os sinais são positivos, então 56 vai ser positivo. Os números positivos, tanto faz ele vir com um sinal positivo, como vir sem esse sinal. Então, tanto um como o outro é positivo, certo? Mesma coisa no 8. Se eu tivesse 8 vezes 7, normal era positivo. Agora, se eu tiver o 8 for positivo, digamos, e eu for multiplicar pelo 7 negativo, os sinais são diferentes. Então, os números eu multiplico normal, vai dar o mesmo 56. Os sinais que eles vão diferenciar. Então, se eles são, um é positivo, o outro é negativo, na regrinha fica negativo. Então, um número positivo vezes um número negativo, resultado negativo, certo? Se os dois forem negativos, então menos 8 vezes menos 7, o resultado vai ficar positivo. Então, essa é a regrinha do jogo de sinais. Então, sinais iguais, resultado positivo. Sinais diferentes, resultado negativo. Isso na multiplicação. A divisão é o mesmo processo. Então, se eu tivesse aqui, bora colocar menos 4 dividido por menos 2, resultado seria igual, eu vou pegar normal. Dividir o 4 por 2, eu sei que 4 dividido por 2 dá 2. E o resultado vai ficar positivo, porque os dois sinais são iguais, certo? Então, se eu tiver menos 4 dividido por mais 2, o resultado vai ser negativo. Então, menos 2 negativo. Então, a regrinha é essa. Sinais iguais, resultado positivo. Sinais diferentes, negativo, certo? Mais vezes mais, mais vezes menos, menos vezes mais, menos, e menos vezes menos, mais, certo? A mesma coisa na divisão. Se eu tenho mais dividido por mais, vai dar mais. Se eu tiver menos dividido por menos, vai dar mais. Se eu tiver mais dividido
por menos vai dar menos, e se eu tiver menos dividido por mais, dá menos. Essa é a regra dos sinais, o jogo de sinais da multiplicação e na divisão. Na multiplicação, também eu posso vir com valores, aplicar algumas propriedades nela. Então, por exemplo, se eu tivesse aqui um número 8, vou colocar negativo ele, vezes menos 2 mais menos 3. Vou colocar mais 3. Pronto. Como é que eu resolveria isso daqui? Olha só. Eu posso aplicar aqui a propriedade, né? Eu também posso pegar e resolver quem está dentro do parênteses primeiro, ou colchetes, né? Então, por exemplo, se eu pego aqui, ó, e aplicar a propriedade distributiva, eu vou distribuir esse menos 8 pelo menos 2 e pelo mais 3. Então, essa é a propriedade distributiva, é quando eu distribuo esse número. Então, eu pego menos 8 vezes menos 2, eu sei que dois sinais iguais, o resultado é positivo. E 8 vezes 2 dá 16. Agora, eu vou pegar aqui, ó, o menos 8 e colocar o colchete. Menos 8 vezes mais 3, eu sei que o resultado vai ser negativo. E 8 vezes 3, porque os sinais são diferentes, ó. Menos com mais dá menos. 8 vezes 3, 24. E agora aqui, o que eu faço? Resolvi isso daqui primeiro, ó. Então, o 16 eu conservo, mais com menos, né? Se é mais, vou conservar o sinal que está dentro do parênteses, que é o menos 24. E aí, só é resolver. 16 menos 24 que dá menos 8, certo? Então, os valores que vocês forem fazer, né? Por exemplo, se vocês pegassem e resolvessem primeiro, quem está aqui dentro? Como é que vocês iriam resolver isso? Então, por exemplo, eu posso pegar e resolver o tamanho do colchete primeiro, para depois resolver essa multiplicação do menos 8. Eu vou encontrar o mesmo resultado. Então, eu tenho aqui, ó, o menos 8 eu conservo, vezes, abre o colchete. Vou tirar o menos 2 de dentro do parênteses, vai ficar menos 2 normal. O mais aqui e o mais, eu vou conservar o mais, 3. Conservo menos 8 e vou resolver juntar dentro do colchete. Menos 8 mais 3 dá 1, positivo. E é só multiplicar. 8 vezes 1, menos 8 vezes 1 dá menos 8. Pronto, esse resultado é o mesmo daqui. Então, tanto aplicando a propriedade distributiva, né, da multiplicação, ou na divisão também, se fosse dividir, né, você vai encontrar o mesmo resultado se você aplicar as regrinhas das expressões, certo? Então, as expressões elas podem vir também com multiplicação, né, com divisão. Então, isso vai depender de como vai vir essa expressão, certo? Certo, gente. Então, a gente também tem as propriedades da multiplicação, né? Que não pode ser deixado de falar. Então, na propriedade da multiplicação, a gente tem a propriedade comutativa, a propriedade associativa, a de elemento neutro e a distributiva. Vamos ver um pouquinho sobre cada uma delas, né? Na propriedade comutativa, quando eu tenho uma multiplicação de 2 ou mais números, a ordem do produto não altera o resultado. Então, eu posso colocar em qualquer ordem esses fatores, né, que multiplicando vai dar o mesmo resultado. Por exemplo, aqui eu tenho assim, ó, mais 4 vezes menos 5 vai dar, aí eu multiplico normal, 4 vezes 5 eu sei que dá 20. Sinais são diferentes, resultado negativo, né? Agora, se eu inverter, né, se eu colocar menos 5 vezes mais 4, o resultado vai ser menos 20 do mesmo jeito. Então, essa ordem aqui, ó, não altera o resultado final. Olha uma aqui com 3 fatores, né? Então, menos 9 vezes 2 vezes 5. Bora lá. Menos 9 vezes 2 dá menos 18, não é isso? E menos 18 vezes menos 5, sinais são iguais. Menos 18 vezes menos 5 vai dar mais 90.
menos 9 dá mais 45. E mais 45 vezes mais 2 vai dar mais 90. Então, mesmo que eu coloque os números aqui, quem eu quero que venha primeiro, né? Eu vou ter o mesmo resultado no 90. Se fosse multiplicar aqui, ó, ao contrário, menos 5 vezes mais 2 dá menos 10. Menos 10 vezes menos 9 dá mais 90. Então, não posso esquecer também do jogo, né? A outra propriedade que eu tenho é a propriedade associativa. Então, se eu tiver 3 ou mais números, eu posso estar associando quem é que eu vou resolver primeiro. Porque associar é colocar parênteses, ou colchetes, ou chaves nesses valores para que eu possa estar resolvendo uma operação primeiro. Então, por exemplo, se eu tenho aqui, ó, o menos 4 mais 3 menos 5, eu coloquei colchetes aqui. Posso resolver essa operação primeiro, depois resolver o menos 5. Ou vice-versa. Posso pegar o menos 4 e resolver primeiro mais 3 vezes menos 5. Né? Resolver que está dentro do parênteses colchetes primeiro. Então, vamos lá ver. Então, por exemplo, então, menos 4 vezes mais 3, sinais são diferentes. Então, o resultado eu sei que vai ficar negativo. Certo? E 4 vezes 3 dá 12. Então, eu vou ter menos 12 aqui. Eliminei os parênteses já multiplicando. E vezes menos 5. Então, sinais são iguais, resultado positivo, e 12 vezes 5 dá 60. 60 tanto faz você colocar assim ou com sinal de mais na frente dele. Agora, se eu fosse resolver esse primeiro para depois o menos 4, eu vou encontrar o meu resultado. Ó. Então, eu tenho menos 4, e aí eu vou resolver vezes, vai colchetes. Deixa eu colocar em parênteses. Sinais diferentes, resultado negativo. 3 vezes 5, 15. Veja aqui. Sinais iguais, resultado positivo. 4 vezes 15, 60. Então, o resultado dele é o mesmo. Ele não modifica na propriedade associativa. Quem é que eu vou resolver primeiro? A propriedade de elemento neutro, o mais um positivo. Ele é o elemento neutro na multiplicação. Então, não é o menos 1, é o mais 1. Então, por exemplo, se eu tiver aqui, ó, 8 vezes mais 1, o resultado é o mesmo, mais 8. Se eu tiver menos 62 vezes mais 1, o resultado é o mesmo, menos 62, certo? Por que o menos 1 não seria? Porque o menos 1, se eu colocar aqui o menos, ele não vai ser o mesmo resultado aqui, ele vai ser menos 8. Se eu colocar aqui o menos, ele não vai ser o mesmo resultado aqui, ele vai ser mais 62. Então, por isso que o menos ele não seria o elemento neutro. Para ser elemento neutro, o resultado tem que ser o mesmo no parênteses, do primeiro parênteses, é do mesmo número, né? O mesmo número. A propriedade distributiva, foi aquela que eu falei anteriormente, que é quando a gente vai distribuir esse número que está fora, né, ou do colchete, né, pelos números que está dentro, na adição e subtração dos números. Então, por exemplo, eu tenho menos 4 aqui, mais 4, eu vou distribuir esse mais 4 por menos 3, vou distribuir ele também por mais 2. Então, multiplicando, ó, mais 4 vezes menos 3, eu encontro menos 12, certo? E aqui, mais 4 vezes mais 12, aí eu tenho mais ali, vou encontrar o mais 8. Aqui agora, o que é que eu faço? Vou colocar aí no colchete para vocês entenderem melhor. Então, menos 12 mais com mais, né, os sinais, vai ficar positivo. E aí eu vou pegar e vou diminuir. Menos 12 mais 8, que dá menos 4. Esse é o resultado aqui, né? E já aqui nesse outro, como é que eu iria fazer? Mesma coisa, vou distribuir o menos 4 vezes menos 2 e o menos 5, desculpa, é menos 5. Menos 5 vezes menos 2 e menos 5 vezes mais 4. Resolvendo vai ficar sinais iguais, resultado positivo, 5 vezes 2, 10. Sinais diferentes, resultado negativo, observe que eu tenho um menos ali. Então, vou ficar com o menos que está aqui, o resultado negativo, e 5 vezes 4, 20. Chegou aqui agora, ó, usa a regrinha, né? Deixa eu colocar o colchete. Usa a regrinha, deixa eu colocar essa regrinha em vez de sinal, e aí é só somar, que vai dar o 30. Então, essa é a propriedade distributiva. São essas propriedades, né? Espero que tenha entendido.